gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donoghue. Eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books e caso algum de vocês tenha interesse em comprar, eu vou deixar um link da Amazon aqui embaixo. E comprando por esse link, vocês ajudam o canal a crescer, então deem uma olhada aqui embaixo na descrição. Nessa história, nós vamos conhecer o Jack Peter, que é um menininho de 10 anos e que possui a síndrome de Asperger, que é uma doença semelhante ao autismo, mas possui suas diferenças. Os personagens aqui vão sendo desenvolvidos aos poucos, mas logo no início nós ficamos sabendo que o Jack também desenvolveu certo pânico do mundo exterior, depois de passar por certo trauma que também vai ser desenvolvido ao longo da história. Por isso acabou se tornando muito difícil tirar o Jack de casa sempre que os pais precisam levá-lo ao médico ou algum compromisso muito importante. É um sufoco muito grande pra eles precisam ter um trabalho imenso pra tirar o Jack de casa e é sempre muito complicado. Logo no início do livro, o nosso protagonista começa a ter medo e dizer aos pais que existem monstros embaixo da cama e do lado de fora da casa também. Mais ou menos nessa mesma época, ele começa a ter um fascínio muito grande por desenhos, que rapidamente se tornam seu maior hobby. E eu não preciso nem dizer que, como tema principal, ele tem os monstros, né? O próprio título já diz. Ele, na verdade, já tinha o costume de desenhar de vez em quando, mas nessa época ele começa a desenhar com muito mais intensidade e começa a desenhar principalmente monstros. Nessa história, nós também vamos ter 3 outros personagens que são muito importantes no seu desenvolvimento. O primeiro é o Tim, que é o pai do Jack, a Holly, que é a mãe do Jack, e o Nick, que é o seu único e melhor amigo. A mãe e o pai do Jack não sabem muito bem como lidar com a situação. A mãe dele acaba achando que ele tá piorando, começa a ter medo de algumas atitudes do filho, enquanto o pai tem uma visão muito mais otimista da situação, ele acha que tudo vai ficar bem, que ele vai melhorar, e ao mesmo tempo o Nick, que é o melhor amigo dele, começa a se sentir um pouco incomodado com as coisas, a amizade entre eles não é mais a mesma, eles se conhecem desde pequenos, mas o Nick começa a sentir que o que eles têm é mais como uma obrigação. Muitas vezes ele se vê muito pressionado para ir à casa do Jack, ser amigo dele, pelos próprios pais, e por ele ser o único amigo do Jack também, ele sente meio que uma obrigação de continuar ali, senão ele não teria mais ninguém. E o que realmente começa a mudar tudo é que aos poucos algumas coisas estranhas começam a acontecer com essa família. O Tim começa a ver uma pessoa andando pelo lado de fora da casa, uma pessoa bem estranha. A Holly começa a ouvir alguns barulhos na casa, como se tivesse alguém tentando entrar. E o Nick começa a ver um pouquinho de cada coisa e outras além quando ele está só com o Jack. Tudo na história te leva a entender que os desenhos do Jack, essa coisa dos monstros e tudo mais, estão relacionados com esses acontecimentos estranhos. Mas apesar disso, a verdadeira graça do livro é que a gente não sabe muito bem até que ponto isso é real, até que ponto existe algo sobrenatural acontecendo e até que ponto também isso não é tudo uma pegadinha da própria mente dos personagens, depois de tudo que eles passaram, por eles estarem passando por tudo isso, por momentos de estresse e coisas assim. O livro trabalha muito bem o psicológico de todos os envolvidos. É uma história que te deixa preso o tempo inteiro pra você conseguir descobrir o que tá acontecendo, o que é real e o que não é. Eu amo terror psicológico, esse é o tipo que mais me atrai de terror. Apesar desse livro aqui não ser exatamente terror, ele é um suspense com um toque de drama, mas ainda assim tem os seus elementos sombrios ali na história. E algo muito legal aqui nesse livro é que, apesar de ter toda essa carga meio sobrenatural, meio mágica, nós também vemos aqui muitos problemas familiares, conflitos de relacionamento e essas coisas que tornam tudo muito real. Os relacionamentos dos personagens aqui, principalmente esses 4 que eu estou falando, o Tim, a Holly, o Nick e o Jack, são muito bem trabalhados no livro, e o autor faz isso de uma forma muito realista, que você olha e pensa que isso realmente aconteceria naquela situação. Vocês podem ter certeza que vocês vão começar a ler e vão ficar intrigados desde o início com o que está acontecendo com essa família. E aí eu acho que vai ser bem difícil vocês largarem o livro até terminar. E esse não é o tipo de livro onde as coisas demoram a acontecer, logo no início você já sente aquele clima mais sombrio da história. Mas apesar disso, eu acho importante citar que eu não achei uma história rápida, eu demorei bastante pra ler até. Eu não sei se isso foi por eu estar passando por um período de leve ressaca literária, mas eu achei que a escrita, apesar de ser muito boa e da história ser muito interessante, ela é um pouco lenta. Mas eu gostei tanto desse livro, gente, tanto que eu não sei nem dizer. O final dessa história aqui é incrível. Tudo é muito bem fechado e muito bem explicadinho. Apesar de você ainda ter dúvidas sobre algumas coisas que acontecem aqui no desenvolvimento do livro, mas eu acho isso muito legal pra poder fazer você pensar um pouco sobre as coisas. Tem uma revelação aqui no final que eu acho que vai deixar muitos de vocês de boca aberta. Enfim, gente, leiam O Menino que Desenhava Monstros, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. Eu amei
demais esse livro. Esse acabou se tornando um dos meus livros favoritos. Eu tenho certeza que no final do ano, naquele vídeo de 10 melhores de 2016, eu vou estar citando esse livro. Dos livros da Darkside, ele está dividido no primeiro lugar com A Noiva Fantasma, que é um outro amorzinho do meu coração. E essa edição da Darkside, gente, eu não tenho nem o que dizer dessa edição da Darkside. No final, ainda tem uma parte pra você desenhar seus monstros, suas lembranças, seus pesadelos, um monte de coisa, que eu não vou usar porque eu sou uma tragédia em desenhos e eu não quero estragar o livro, mas é algo muito legal, né, pra você interagir mais com a história. Enfim, essa aqui é a capa, tem uma textura mais áspera nos dentes do monstro e aqui no título também. E essa é a parte de trás maravilhosa também, né? Vamos combinar. Lembrando que se vocês quiserem comprar esse livro, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês ajudarem o canal. E é isso, gente. Eu espero muito que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu senti por esse livro aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham se interessado também. Se gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.